Mais uma vez, vamos meditar na palavra de Deus, que é pura e eficaz para o nosso pleno entendimento, para saber quem é Deus e o que Ele quer de cada um de nós, pelo motivo pelo qual Ele nos fez nascer. O título, podemos dizer, desse entendimento é a palavra pura. E como entender o que ela nos quer da realidade, nos dizer de modo especial, desde o coração do nosso Abba Pai, pela palavra revelada em uma pessoa, para a glória dele, que é o Messias, Jesus Cristo, como nós conhecemos. A palavra de Deus, ela é uma simetria. Espaço, palavras, número. É uma simetria. E como diz aqui em Isaías 28, 10 e o 13 de modo especial, mas nós vamos ler direto. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Agora o 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Então, você está vendo aqui a simetria aqui já no verso 10 e no verso 13. Você escolhe o caminho. Agora, outra simetria é o Salmo 119. Diz assim, e também o Salmo 119. Então, o Salmo 19, ele inteiro. E o Salmo 119 é do 1 também ao verso 19. Lembrando lá do Salmo 19. A leitura aqui vai ser extensa. E não vai dar tempo aqui em cima desses 6 minutos. Mas é Deus dizendo para você ficar curioso, você olha e examinar dentro das escrituras. Então nós falamos da palavra, que a sabedoria é essa que Deus quer nos dar a entender, para levar os desejosos de conhecer a palavra de Deus, para examinar a palavra de Deus, e abrir este livro sagrado, que é a Bíblia, e ler. Então, leia, que é de modo mais especial de tudo isso que eu estou falando aqui, é você abrir a Bíblia e ler Salmo 119, ali inteiro, e o Salmo 119. Tá vendo? É parecida a pronúncia, né? E até o verso 19, lembrando do Salmo 119. Então, só fala na palavra, que ela é pura, ela é tudo para nós, nos livrando do mal, nos levando a cumprir a vontade de Deus, que é nos seus mandamentos, sim, não dele, entendeu? Então, com isso aí, tá vendo essa chuva aí, aumentando? É o sinal que Deus faz quando Ele quer que eu fale, e o que eu estou falando, que eu estou falando aqui, aí Ele aí começa o chuvisco, e confirma, acelerando, e não para. Tá vendo aí? Você tá vendo aí o telhado aqui, tá vendo? Esse barraquinho é especial. Se eu tivesse num palácio, ele não fazia isso, tá vendo? É que ele guiou seu povo no deserto, na nuvem e também no fogo, mostrando a direção e a proteção. Glória a Deus. Essa a doutrina desses dois salmos, 119 e 119, não fala nem sequer de oração. Só fala da palavra, exaltar a palavra, e ver a palavra, e viver os mandamentos, preceitos do Senhor. Você já meditou nisso? A palavra de Deus, como eu falei, é espaço que eu tenho aqui, que Deus me mostrou esse espaço, que eu estou aqui para estar falando com você. E a palavra, aqui que eu estou falando.
E a matemática é a simetria. Tá vendo? Salmo 19 e Salmo 119. Até a pronúncia parece igual, né? Entendeu? Então, a saliência. Então, quando ler o Salmo 119, já é o bastante você ler até o verso 19. Lembrando o Salmo 19, que maravilha, né? Aí você escolhe a simetria, a doutrina que você quer seguir aqui dentro dessa palavra. Quando Deus fala a palavra da vontade dele para nós, aí é a palavra pura. Agora, quando ele permite aqui falar misturado no livre-arbítrio, dentro do livre-arbítrio, mostrando o mal que o ser humano fez e o bem que o ser humano fez, entendeu? Então, aí você pode correr o risco de, com esse livre-arbítrio, seguir exemplo dos maus que fez aqui, Deus registrou na Bíblia Sagrada. Você escolhe, certo? E a doutrina mais perfeita para isso é a doutrina de sábado, como é hoje, que eu estou falando. Amém. Glórias e graças a Deus para todos sempre. Mais uma vez, amém?